Vou contar aqui para vocês, começar contando uma historinha. No mês de julho eu fui de férias para o Maranhão e no caminho, quando estava lá no avião, já há uns 20, 30 minutos de chegar em São Luís, de pousar em São Luís, me chamou a atenção essa imagem aí que eu fotografei. Mais especificamente me chamou a atenção aqui essa formação aqui, que lá do alto de 10 mil metros de altitude não era possível identificar. Parecia uma indústria de alumínio, parecia uma granja gigantesca, mas haja produzir galinhas numa granja desse tamanho lá no sertão do Maranhão. E eu depois consegui identificar no Google o que era essa formação. E vejam vocês, é uma unidade do Minha Casa Minha Vida. Tá? Ela deve ter coisa aí de 500 unidades habitacionais, completamente destacada da cidade, com um único espaço, vejam aqui na planta, um único espaço institucional, que é essa quadra aí, onde provavelmente depois vai ter uma unidade básica de saúde, alguma coisa assim, e totalmente dependente de uma via de terra para dar acesso à cidade. Esse é o padrão de urbanização que a gente tem visto no Brasil. Quer dizer, uma iniciativa muito importante de construir habitação de interesse social, mas completamente desgarrada da lógica de evolução urbana, daquilo que deveria ser o correto planejamento das cidades. Vejam aqui, olha, a cidade está lá em cima, o empreendimento onde vão morar aí, coisa de 3 mil pessoas, provavelmente, 2 a 3 mil pessoas, completamente descolado, e depois, de alguma maneira, vai ver como é que resolve a questão do transporte e como é que essas pessoas vão ter acesso ao trabalho, às atividades do seu dia a dia. O fato é que tem um estudo muito interessante publicado há pouco tempo, um estudo que demorou mais de 40 anos sendo executado por um grupo grande de pesquisadores liderados pela Universidade de Harvard. E esse estudo acompanhou famílias que estavam nos programas de habitação de interesse social nos Estados Unidos para verificar quais os fatores que tinham maior correlação com a mobilidade social. Aqui não vamos confundir com mobilidade, né, de transporte, mobilidade social, quer dizer, a possibilidade de mudar de padrão de vida, de evoluir na escala social. E o que ficou claro nesse estudo é que a disponibilidade de transporte foi o fator que apresentou a maior correlação com mobilidade social. Portanto, a conclusão mais importante desse estudo é que o acesso ao transporte é essencial para escapar da pobreza. Mais importante do que o padrão dos testes escolares na comunidade, mais importante do que as taxas de criminalidade na comunidade, mais importante do que a porcentagem de famílias completas com pai e mãe naquela mesma comunidade. O transporte foi o que apresentou a maior correlação. Mas vamos voltar aqui ao tema da paisagem, da mobilidade urbana. E eu vou falar do que eu chamo dos 4 cavaleiros do apocalipse da mobilidade. Né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, impossível não lembrar desses 4 cavaleiros do apocalipse. O primeiro, os congestionamentos, né? Lembrando que só aqui em São Paulo já tem estudos apontando que nós estamos chegando a prejuízos na casa de 100 bilhões de reais ao ano, ou muito próximo disso. Claro que depende muito da metodologia. Tem estudos que apontam números ainda maiores. Rio de Janeiro também não está tão distante assim. Tem um estudo muito interessante da Firjan que eu recomendo vocês procurarem. O outro cavaleiro do apocalipse é a poluição. 95% das emissões de material particulado aqui na região metropolitana de São Paulo provém de fontes móveis. Os danos são enormes, as estimativas indicam aí coisa de 15, 12 a 18 pessoas que vão a óbito por dia por conta da poluição, só por causa de material particulado, sem contar outros fatores de poluição atmosférica. E outro ponto que tem sido ainda objeto de estudos mais iniciais, que é a poluição sonora, que também provoca efeitos muito graves à saúde, porque altera principalmente a pressão arterial e daí vem todas as consequências de doenças cardíacas coronarianas. O outro ponto importante são os acidentes de trânsito. Nós temos aqui no Brasil mais de 40 mil óbitos ao ano por acidentes de trânsito.
mais de 350 mil pessoas que ficam permanentemente inválidas para o trabalho por conta de acidentes de trânsito. Para vocês terem ideia do que são 40 mil óbitos, no Japão são foram no mesmo ano de 2013, 6,6 mil óbitos. Aquele ano teve lá um tsunami que matou 29 mil pessoas. Mesmo que a gente corrija os óbitos no Japão por acidente de trânsito pela população, ainda assim dá um número menor do que as mortes no trânsito no Brasil no mesmo ano. Quer dizer, nem com aquele tsunami que matou 29 mil pessoas, o total de óbitos chegou ao nosso índice. É uma verdadeira tragédia que passa absolutamente despercebida de todos. É claro que aqui em São Paulo a gente tem índices melhores, muito melhores do que na média brasileira, mas ainda assim estamos muito para evoluir se a gente comparar com outras grandes cidades no mundo. Por fim, aquela que eu entendo que é a mais negativa das externalidades da mobilidade urbana, que é a demanda por espaço. O modelo rodoviarista que nós adotamos tem uma demanda cruel por espaço. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Eu acho que essa imagem é suficiente, já é mais ou menos conhecida, né? Uma imagem similar pelo menos, é suficiente para demonstrar isso. Todas as atividades que cabem aí nesse espaço poderiam estar todas juntas e nós não íamos depender de transporte motorizado para ir para nenhuma delas. Podia fazer aqui uma série de imagens, podia trazer muitas que demonstram a mesma ideia. O fato é que existe uma disputa cruel entre automóveis e pessoas por espaço e por investimento. E ao longo do tempo, nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 50 décadas, nós temos priorizado claramente os automóveis, o espaço para os automóveis em detrimento dos pedestres, em detrimento do transporte não motorizado. E esse debate está presente. Isso aqui é uma montagem interessante, é um cruzamento de vias expressas daqueles lá de Los Angeles, com o qual alguns ou muitos dos nossos gestores de trânsito sonham, né, aqueles que provêm todos os movimentos e tal, o espaço que ele ocupa aplicado sobre o centro histórico, o casco histórico de Salzburg, na Áustria, onde moram 18 mil pessoas, e ele ocupa exatamente o mesmo espaço. Trabalho do professor Jeff Kenworth, da Universidade de Melbourne. Muito interessante também para representar isso. E aqui, quando a gente vê uma foto dessa, isso é em Tóquio, no Japão, olhando assim à noite, do alto, pode até parecer bonito, né? Você fala, puxa, olha que maravilha, dá para ir a 120 por hora aí para tudo quanto é lado. Mas olha o que acontece embaixo desse mesmo cruzamento. Esse é o impacto desse modelo na paisagem. Claro que isso aqui é um caso extremo, mas como o Japão é um lugar de casos extremos, eu também gosto de mostrar essa foto aqui em Osaka. Eu fico sem saber se desapropriaram o andar do prédio para fazer a Via Expressa ou se construíram o prédio em volta da Via Expressa. Uma das duas coisas aconteceu. Difícil até de identificar. Pelo menos fizeram uma barreira acústica ali, mas não deve estar ajudando muito, não. Eu fico toda vez olhando, pensando, onde será que estão os elevadores, né? Onde é que está a escada de fuga e tal? Porque não faz o menor sentido esse projeto aí. Mas está lá. E a gente pode tentar repetir isso aqui em São Paulo, que não vai dar certo, né? A gente sabe que esse modelo é um modelo que não vai funcionar. Mas é o que a gente continua insistindo até hoje aqui no Brasil, e todo o nosso padrão de ocupação urbana favorece esse modelo e anda atrás desse modelo e termina também promovendo esse modelo. Veja que o transporte e o uso do solo são funções interdependentes, né? O sistema de transporte determina a facilidade de acesso. Ao determinar a facilidade de acesso, ele influencia no valor dos imóveis, no valor da terra, e por sua vez o valor vai influenciar a localização das atividades, em especial emprego e habitação. E o padrão aqui em São Paulo, que é o padrão que está se repetindo em todo o Brasil, é um padrão de expansão das áreas habitacionais nas periferias. A gente teve uma primeira onda de uma grande coroa periférica de muito baixa renda, e a gente está assistindo hoje a classe média também expulsa da região central e indo morar mais longe ainda. A maioria dessas ocupações, da ocupação, fica um pouco chato falar, vamos dizer, desses loteamentos, condomínios fechados de alto nível, ao longo das rodovias, que não tem a menor condição de suportar isso. E, por outro lado, continua aqui em São Paulo a concentração de empregos nas áreas centrais.
ainda que a gente veja as densidades de emprego crescerem um pouco, quer dizer, a mancha de densidade de emprego crescer, aquilo que antes estava no centro foi para o centro expandido, hoje chega aqui na região que nós estamos, ao mesmo tempo que vai em direção ali à região oeste, né, a Barueri, mas ainda assim profundamente concentrado em relação à localização habitacional. E o resultado disso é a saturação dos sistemas de transporte, especialmente em horários de pico, porque a gente tem que prover todo o sistema de transporte para aquele momento, para aquele período curto de movimento casa-trabalho, e um crescimento enorme das externalidades negativas, até porque quanto maior o congestionamento, mais tempo o carro fica emitindo, maior o tempo de exposição e por aí vai, e todas as externalidades vão crescendo. Aí a conclusão mais ou menos óbvia é dizer, mas então precisamos fazer muito metrô. Precisamos fazer metrô pra caramba, e aí vem aquela coisa que a gente conhece bem. Se o metrô tivesse crescido como cresceu lá na Cidade do México e tal, mas a gente não pode esquecer que desde o ano 2000 a rede da CPTM de trens metropolitanos é integrada física e tarifariamente, com tarifa zero, é grátis, faz parte da rede de metrô. Portanto, a gente tem hoje uma rede de alta capacidade. A CPTM tem bastante para evoluir, mas já evoluiu muitíssimo em relação ao que era aquele sistema absurdamente sucateado dos subúrbios quando eles eram federais. E a gente pode dizer que hoje a gente tem uma rede única de 210 quilômetros de extensão na cidade de São Paulo, ou de 335 quilômetros de extensão de sistemas sobre trilhos de alta capacidade, de muito boa qualidade, na região metropolitana. Se a gente fizer uma relação entre extensão da rede sobre trilhos de alta capacidade e a população em milhões, a gente obtém esse índice da coluna da direita. E vejam que Londres, Berlim estão ali com um índice excelente de 37,8, 35,3. Mas o índice de São Paulo não está muito distante do índice de Paris aqui, olha, 17,4 para 19,7. E a Cidade do México, que muitas vezes é usada como paradigma aqui para São Paulo, com 9,6 de índice entre quilômetros de rede e milhões de habitantes. Então, daí vem uma constatação que é a seguinte: é preciso fazer mais metrô, é preciso ampliar a rede, não resta a menor dúvida. Mas isso será suficiente? Quanto nós vamos ter que fazer de metrô para um padrão de urbanização como o nosso? E aqui eu quero mostrar a evolução da mancha urbana na região metropolitana de São Paulo. E aí vocês vão entender por que eu estou colocando esse questionamento. Isso era a mancha até 1985, isso aqui 97, isso aqui 2002. Vou mostrar colorido aqui uma fase maior. Até 1950, tá? Aquele escuro central, que vocês certamente não estão conseguindo ver no telão, era 1881, praticamente só o quadrilátero, o centro histórico. Cresceu para isso até 1950. Esse verdinho até 1975, veja a expansão forte, né? Numa segunda coroa. Até 85 amarelinho já se espraiando, e até 2010 a mancha urbanizada na região metropolitana de São Paulo. Pelo que nós estamos vendo, é um espraiamento em moldes assim superiores até ao padrão americano. E como a área é π vezes r ao quadrado, né? Quanto mais distante do centro onde estão ali os empregos, o resultado é que a gente tem que prover transporte de alta capacidade, com velocidade, com conforto e a preço módico para uma área desse tamanho. Não vai ser possível, não há como. Se a gente continuar nesse padrão, e isso está se repetindo no Brasil inteiro, se a gente continuar nesse padrão de espraiamento, o único modo de transporte viável é o transporte individual, automóveis ou motos. E motos, então, uma tragédia do ponto de vista de acidentes, de impactos e externalidades. Mas não é só em São Paulo, isso aqui é a região metropolitana de Campinas em 78, e isso é a região metropolitana de Campinas em 2005. Por isso que eu digo, esse fenômeno não é exclusivo da região metropolitana de São Paulo. Se a gente olhar esse mapa da macrometrópole paulista, o que a gente vê é que virou tudo uma grande cidade, né? Uma grande conurbação. Sorocaba ali à esquerda, o Vale do Paraíba à direita, Campinas subindo ali para o lado noroeste, né? E só não junta com Santos, Guarujá, com a Baixada Santista, porque tem aquela muralha enorme que é a Serra do Mar. Mas falta muito pouco para isso.
e tudo isso dependente do sistema rodoviário. O nosso sistema rodoviário de suporte. Isso aqui é uma tabela de evolução dos níveis de serviço, quer dizer, uma projeção da evolução dos níveis de serviço nas rodovias que chegam à região metropolitana de São Paulo. Foi produzido em 2010 pela Secretaria de Logística e Transportes, Hamilton Xavier. E vejam que nós já estamos muito próximos de chegar no ponto em que está tudo no nível E e F, onde não vai ser mais possível circular. É claro que a crise econômica dá uma esticadinha de 2 ou 3 anos nesse prazo aí, mas não estamos muito diferentes disso não, e vamos chegar lá com certeza. Então, fica claríssimo que a solução não será mais nem sequer somente metropolitana. Nós temos que pensar todo o território do Estado de São Paulo, toda a macrometrópole. Isso aqui não é um teste psicológico ou psicotécnico, não se preocupe. Isso aqui são as manchas urbanas de Atlanta, nos Estados Unidos, com 2,5 milhões de pessoas lá em 1990, e de Barcelona, na Espanha, com 2,8 milhões de pessoas, também em 1990. Portanto, cidades com praticamente a mesma população, só que uma tem 4.280 km² de mancha urbanizada e Barcelona 162 km². Dois padrões completamente diferentes de urbanização. Ninguém vai aqui discutir, digamos assim, a qualidade urbana de Barcelona. Acho que o exemplo de Barcelona é muito bom por isso, porque não suscita debates a respeito. Todo mundo concorda que Barcelona é uma cidade excelente, todo mundo gostaria de morar lá. O nosso padrão é o padrão azul, isso que eu acabei de mostrar da região metropolitana de São Paulo. E o que acontece aqui? Barcelona tem 123 quilômetros de linha e 60% da população está a 600 metros ou menos de uma estação de metrô. Com 123 quilômetros de rede de metrô, 9 linhas que eles têm lá. E Atlanta tem 2 linhas hoje, 77 quilômetros, e para prover a mesma condição de Barcelona, de 600 metros, 60% a 600 metros, precisaria ser construída uma rede de 3.400 quilômetros de metrô. Isso não tem a menor viabilidade, nem do ponto de vista de investimento, de capacidade de investimento, mesmo para um país como os Estados Unidos, e menos ainda do ponto de vista de custeio, de OPEX. Né? Não tem como operar uma rede dessas e cobrar uma tarifa módica, uma tarifa que a população possa pagar. Portanto, termina esse modelo de urbanização jogando naturalmente as pessoas a obrigação de ter um automóvel, de depender do automóvel. E como isso nos Estados Unidos especialmente é muito grave, vem aquele resultado do estudo de Harvard. Quem não tem acesso ao automóvel fica preso no gueto e só continua a reproduzir a condição de pobreza e de exclusão social. O fato é que para romper isso, eu vou aqui para as conclusões finais, o nosso desafio é desenvolver políticas públicas integradas e de longo prazo. O nosso desafio é um desafio de gestão, que parece que está muito difícil de ser obtido aqui no Brasil. Do ponto de vista da mobilidade, hoje em dia, com as inovações que estão surgindo a cada momento, com o avanço de toda a capacidade de transmissão de dados, de todas as possibilidades de análise de dados e de obtenção de dados imediatamente, o conceito de mobilidade combinada faz mais sentido do que nunca. A mobilidade combinada é a ideia de que você tenha uma gestão e uma operação integrada de todos os modos de transporte. Né? E mais ainda agora, quando isso se tornou muito mais fácil, quase imperativo que a gente passe a olhar para isso com muita atenção. Não dá mais para cada empresa fazer o seu planejamento, construir sua rede, trabalhar de maneira independente. Não dá mais para cada município da região metropolitana pensar de maneira independente. E principalmente é preciso que as autoridades de transporte, trânsito e planejamento urbano se entendam em torno de construir essa mobilidade combinada. O outro ponto óbvio também, e decorrente também de toda essa inovação que a gente tem vivido, toda essa revolução tecnológica, é a necessidade de gestão integrada. E aqui eu quero fazer o lembrete, eu acho muito importante que exista uma autoridade de abrangência metropolitana. Não há como, com esse fenômeno de ocupação urbana, de espraiamento que a gente está verificando, acreditar que vai resolver os problemas de mobilidade da região metropolitana de São Paulo ou da macrometrópole
sem ter um outro nível de gestão que seja um nível metropolitano. Eu sei das dificuldades enormes que a gente tem no Brasil, por força de Constituição, depende de um consórcio que tem que ser criado de comum acordo por todos os prefeitos, e essa postura é quase impossível de acontecer, especialmente aqui na região de São Paulo, onde o Estado e a Prefeitura são muito fortes, né, tem muito peso, mas nós precisamos caminhar para isso. E, no mínimo, a gente precisaria ter um órgão consultivo do tipo da Regional Plan Association em Nova York, que pudesse, pelo menos, apontar para as prefeituras, apontar para o Estado, quais os caminhos que devem ser seguidos. No mínimo, nós precisaríamos ter isso, porque a ideia de um consórcio metropolitano provavelmente vai ser muito difícil de ser costurado. O outro ponto fundamental, claro, que é tudo que eu falei, o planejamento integrado em transporte e uso do solo é essencial, e nessa altura eu já insisto que ele deve ser macro-regional. Nós precisamos pensar o território como um todo e pensar como é que a gente especializa as diversas regiões do Estado nas atividades econômicas para que a gente possa ter um crescimento integrado e não essa distopia desintegrada que a gente tem assistido. E, por fim, citar aqui o último ponto, vai ser muito difícil viabilizar os sistemas de transporte, principalmente aqueles de alta incidência de capital, como é o caso das linhas de metrô, sem que a gente passe a explorar as possibilidades do setor imobiliário junto com a implantação do sistema de transporte. Existe uma sinergia muito grande entre transporte público de boa qualidade e o setor imobiliário. E essa sinergia não tem sido explorada pelo setor público, pelos gestores, pelos órgãos responsáveis, exceto em exemplos muito pequenos, se considerado todo o investimento que foi feito, por exemplo, na rede de metrô até agora. Então, a partir de agora, não há como imaginar que a gente vai viabilizar os sistemas de transporte sem contar com essa parceria e essa integração forte com o setor imobiliário, para que a gente possa aproveitar todas essas possibilidades, tanto para ajudar no investimento, quanto para apoiar o custeio da operação dos sistemas. Esse exemplo aqui é um exemplo do BART na Baía de São Francisco, estação West Oakland, mas toda a expansão da rede do BART está sendo pensada já em conjunto dentro do conceito de Transit Oriented Development e tal, mas tem inúmeros exemplos mundo afora. E o grande esforço que a gente tem feito no metrô, de reorganização, de transformação organizacional, é passar de um planejamento absolutamente focado no transporte e isolado, vamos dizer assim, do resto do mundo, para uma visão integrada de cidade, que contemple, inclusive, essas possibilidades, porque seja um empreendimento público ou uma concessão em parceria com a iniciativa privada, seja uma operação pública ou privada, ou concedida, né, operada pela iniciativa privada, de qualquer maneira, viabilizar esses empreendimentos já na etapa de planejamento e concepção dos projetos é fundamental para poder reduzir as contraprestações que têm que ser dadas, aportadas pelo Estado. É isso, tem aqui o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção. Depois nós vamos aí ao debate, vamos ter a oportunidade de detalhar um pouco mais. Obrigado.